Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, você vai ler o verso 21 comigo. Ao David, todos os obreiros, tem um amor e um carinho todo especial. Amém? Queridos, eu peço que todos olhem o texto, pois o que nós temos para hoje é um evento de avivamento, e avivamento também é desconstrução, tá? Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos? Um da serva e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma, olhe de onde é a primeira aliança, muito importante. Uma do Monte Sinai, diga Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Verso 25, por favor. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, correspondente a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Antes de colocar o verso 26, o verso 26 vai ser a nossa base de hoje, mas eu tenho um pedido especial. Todos quanto forem salvos na pessoa bendita de Jesus, ao lermos o verso 26, que é a base escatológica da nossa teologia assembleiana, todos nós que lermos o verso 26, ao final da leitura, eu lhe peço que levante uma de suas mãos e glorifique a Deus por sua bendita palavra. Amém? Verso 26, por favor. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Eu vou pedir que os irmãos continuem com a sua Bíblia aberta, por favor, pois o texto de hoje é um pouco confrontante. Diferente das 2 vezes que vim aqui e ministrei sobre o ministério profético de Ezequiel e sobre Neemias, reconstruindo o avivamento. Quando me foi feito o convite para que estivesse com os irmãos, é justamente no mesmo período em que Deus me deu esse texto que está inserido em uma carta tão especial por um montante de motivos, mas eu vou deixar registrado aqui alguns para os irmãos. Quem ler as epístolas de Paulo, as 13 cartas que o apóstolo escreveu, e cada conteúdo, eu tenho o prazer de ler cada conteúdo de cada carta, tanto à igreja, quanto à comunidade, tanto a pastores, quanto a colaboradores. Você vai perceber que a carta que ele escreve aos Gálatas é uma carta não escrita com a razão, mas é escrita com um sentimento de devoção aos irmãos. Até porque Paulo vai deixar registrado que esta igreja aos Gálatas, quando foi gerada, quando ela foi fundada por ele, foi um período em que o apóstolo passou extremas retaliações essas, pastor, que já não eram mais espirituais. Paulo vai ter que lidar com retaliações físicas. Ele mesmo vai escrever no capítulo de número 5 e 6, que para essa igreja ser gerada e fundada, ele teve que carregar as marcas de Cristo. E estas marcas aqui não são apenas marcas espirituais,
pois quando Paulo entra no sul da Galácia, em Atos capítulo 13, vai nos dizer a Bíblia que ele vai dizer ao próprio Gálata que ficou enfermo, e foi justamente nesse período de tempo em que João Marcos, um obreiro, primo ou sobrinho de Barnabé, o abandonou. Então Paulo está sofrendo abandonos, Paulo está sofrendo retaliações físicas, debilidade física, retaliações espirituais, porque os judeus saíram de Antioquia e perseguiam a pregação do apóstolo Paulo, tentando desfazer o evangelho a ele apresentado. Porém, o apóstolo diz que tem um amor por esses irmãos, tem um amor por esta igreja, porque ela lhe causou tantas dores, como se uma mulher estivesse gerando um filho. Assim Paulo gerou esta igreja segundo as dores de parto. Vai nos dizer o próprio apóstolo, em sua terceira viagem missionária, quando está indo em julgamento a Roma, isso está em Atos 25, 26, 27 e 28, ele está do lado de Aristarco, e quando ele chega em Jerusalém pela quinta vez, diz-nos a Bíblia que ele é recebido por Tiago e confrontado pelo mesmo, para que ele escreva esta carta, pois as informações que o apóstolo recebe desta igreja tem lhe preocupado, tem lhe dado ou aguçado a sua preocupação, por alguns motivos. Dentre eles, vale lembrar os irmãos que a comunidade dos Gálatas, ou dos irmãos, dos crentes que forma a Galácia, a igreja da Galácia, não são crentes judeus. É por isso que no capítulo de número 5, verso de número 2 de Gálatas, Paulo vai combater a circuncisão, falando até no capítulo 2, verso 21, que se nós fôssemos salvos, baseado também na circuncisão que Pedro prega em Jerusalém, Cristo havia morrido desnecessariamente. É por isso que o apóstolo se preocupa aos irmãos. E o segundo motivo, e o mais importante, está no capítulo 2 e verso 4 de Gálatas, porque Paulo, ele vai ter que combater de forma ausente uma cástia de pregadores que se apresentaram à igreja na ausência do apóstolo. Eu quero que os obreiros, principalmente, me ouçam agora, pois esta igreja, pastor, ela foi gerada no poder, uma igreja que foi gerada no glória a Deus, no aleluia, na manifestação. É tanto que o apóstolo ficou até preocupado que esse fogo de avivamento não fosse apenas um movimento dele. E quando ele retorna da sua primeira viagem missionária, ele vai fazer, ou vai ter a vontade de deixar na igreja presbíteros e anciões, para que esses homens mais velhos orientassem os mais novos a permanecer na fé, na doutrina, na palavra, no ensino e no poder do verdadeiro evangelho. Só que Paulo chama esses pregadores que se apresentaram na sua ausência. Olha o capítulo de número 2, versículo de número 4. Paulo vai chamar de falsos irmãos. Esses pregadores que, quando se apresentaram na ausência do apóstolo, ele vai chamar eles de falsos irmãos. E falsos por quê? Porque o evangelho que esses pregadores, esses falsos irmãos, estão pregando no púlpito da igreja da Galácia, está fazendo com que a igreja mude o seu padrão, mude a sua vida espiritual, mude o seu padrão bíblico e doutrinário. Paulo, ele vai ter um desafio, e os obreiros aqui sabem melhor que eu que o maior desafio, pastor Evandro, é justamente combater alguém pela escrita. Se é Paulo que chega no púlpito da igreja, ele pega pelo colarinho esses pregadores e joga para fora dela. Mas Paulo não pôde estar lá. Então ele tem que orar a Deus para que, através de suas palavras escritas, a unção do Espírito, a unção e a autoridade da letra chegue ao coração dos irmãos, e os irmãos entendam a sua mensagem. E o que mais me intriga é que o próprio apóstolo Paulo,
está falando que esses falsos irmãos, esses falsos pregadores, estão aplicando ao seio da igreja. Quem me escuta, diga amém. Estão aplicando ao seio da igreja um novo evangelho, uma nova forma de conquistar o céu, uma nova forma de ser avivado, um novo método de ser cheio do Espírito Santo, tirando e desfigurando tudo aquilo que o apóstolo ensinou pelo evangelho da graça. Vai nos dizer a Bíblia Sagrada que o próprio apóstolo, no capítulo 3, verso 1, vai chamar os irmãos de insensato, e vai falar que ao receber este novo evangelho, ao receber esta nova pregação, ao receber esta nova metodologia cristã, eles se tornaram tão insensatos que já não conseguem mais obedecer a Deus na sua verdade, pois este evangelho, pastor Evandro, enfeitiçou o coração dos obreiros e dos irmãos de Gálatas. E qual é este evangelho, pregador? Paulo vai falar sobre este evangelho no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 5, mas se você colocar em Gálatas 1, ele vai também falar que quando Tito esteve com ele neste concílio, foi-lhe necessário desfazer a Ketubá. Então este evangelho é um evangelho baseado na Ketubá. Os pregadores chegaram em nome de Tiago, irmão de Jesus, dizendo que para que o homem fosse salvo, avivado, cheio do Espírito Santo, a confissão apenas não adiantaria. Teria que confessar com a boca e seguir um padrão religioso judaico. Se confessar e não circuncidar o prepúcio, não tem céu, não tem poder, não tem glória, não tem majestade santa. Para que vocês entendam e recebam o céu pelo lado de dentro, só pela Ketubá. Elivelto, o que é a Ketubá? Ketubá é algo estabelecido na lei mosaica, é o contrato de casamento. Depois, em um tempo, você pesquisa em qualquer área social, você vai descobrir que a Ketubá era o contrato de casamento judaico. E como funcionava a Ketubá? A Ketubá funcionava assim: quando o moço desejava casar com a moça, ele tinha que assinar a Ketubá. Do lado direito, o moço colocava os seus caprichos, a roupa que ele gosta de vestir, a cor que ele gosta dos panos da casa, como ele gosta de ser recebido, a sua melhor alimentação. E até ali ele também colocava os seus caprichos e desejos sexuais com a sua esposa. Ela assinava embaixo, e a partir do momento em que a noiva assina a Ketubá do lado direito, ela está se responsabilizando por tudo que está no contrato. Se ela violar o contrato, o noivo, disse Moisés em Deuteronômio, tem direito ao divórcio. Mas a mulher também tem seu lado da Ketubá, é o lado esquerdo. Ela vai colocar ali os seus caprichos. O dote, eu acredito que vocês já conhecem o dote, que era pagado para a moça, também é colocado na Ketubá. Então esse contrato de casamento tinha que ser assinado pelos dois. O noivo colocava o capricho do lado direito, a noiva assinava embaixo. A noiva colocava os seus caprichos do lado esquerdo, o noivo assinava embaixo. E o que esses pregadores estão falando e dizendo é que se você quiser ser avivado de verdade, só pelo contrato da Ketubá. E Paulo disse que pela Ketubá todos nós estaríamos perdidos e destituídos da glória de Deus. Por quê? Pela assinatura de Deus? Não, porque Deus cumpriu com o que Ele falou. É pela assinatura da igreja, porque a igreja não tem vida em santidade para viver a intimidade com Deus no contrato. E o que Paulo está dizendo é isso: Deus não quer se relacionar com vocês pelo contrato, porque pelo contrato a santidade de Deus nos aniquilaria.
E alguém perguntou: e ele quer se relacionar conosco por onde? Ele vai dizer: pelo Espírito. Porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Pela Ketubá estávamos divorciados, pela Ketubá estávamos no inferno, pela Ketubá vivendo uma vida de pecados e delitos. Pelo contrário, o rosto de Deus havia se virado para nós. Mas quando Paulo chega no concílio, Pedro, pela Ketubá não dá. Faz o que com a Ketubá? Pela Ketubá, só judeu tinha direito ao céu. E agora? Agora é a graça. Agora é o Espírito. E pelo Espírito, todos aqueles que confessarem a Cristo e a reconhecerem que Ele é o Senhor e Salvador, terão direito de ser chamados filhos de Deus e o seu nome escrito no livro da vida. Por favor, fale para esta pessoa linda do seu lado. Diga: Deus não quer se relacionar com você por contrato. Diga, Deus quer se relacionar com você pelo Espírito. Calma. É por isso que o apóstolo, quando escreve a esses pregadores, está dizendo assim: esse evangelho aí é falso. Por quê? Porque evangelho é confronto. E um evangelho que não te confronta não te muda. E um evangelho que não te muda não te leva para morar no céu. Paulo está dizendo: por mais que fira, por mais que tenha marcas, por mais que renuncia, viva o verdadeiro evangelho da palavra escrita e dita pela boca de Cristo, porque esse nos levará ao verdadeiro arrependimento. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, vai dizer que a tristeza segundo Deus não produz remorso, porque o remorso faz você se arrepender agora, mas voltar à prática pecaminosa amanhã. E produz o que, Paulo? Um verdadeiro avivamento, porque eu sei que eu pequei, redimi o meu pecado na cruz do Calvário, e Cristo me aceitou de novo, porque a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. E Paulo vai fazer uma alegoria, meus irmãos, porque este novo evangelho entrou tanto dentro do coração dos irmãos, que o apóstolo disse que agora eles já não estão mais guerreando contra demônios. A maior guerra da igreja não é contra potestades e principados. Eles estão tão enfeitiçados com esse novo evangelho, que a maior guerra da igreja agora é contra a carne e o espírito. E o que Paulo está dizendo é isso: vocês querem um avivamento vivendo uma vida carnal. Vocês querem um avivamento não tendo força de lutar contra a carne. O maior inimigo do avivamento que precisamos não é Satanás. A gente quer guerrear contra demônios, mas nós estamos tão enfeitiçados pelo novo evangelho que hoje a gente luta contra a carne. No capítulo 10, verso 13, em Coríntios, Paulo vai dizer: não veio tentação sobre vós senão humana, porque a força da carne sobrevém o espírito quando vocês a liberam. E Paulo está dizendo, e ele vai fazer uma alegoria sobre a força da carne. Ele vai dizer assim: olha, irmãos, Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos? Um gerado na carne. Eu amo o apóstolo. Outro gerado por promessa. Vai pagar uma pizza para mim depois do culto quem acertar quem foi gerado na carne. Quem? Ismael. Pastor, obrigado. Ismael, vá para Gênesis 16. Quando Ismael foi ser gerado, me escute por favor, isso é muito importante. Quando Israel foi ser gerado,
O anjo do Senhor chegou a Agar e disse: Agar, esse aí será grande na terra, a mão dele será contra todos, a mão de todos será contra ele, e ele será chamado Ismael. Aí ela: por quê? Porque ele será para ti como um animal indomável. O que Abraão está gerando na carne, Paulo está dizendo que será para ele como um animal que não se controla. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Abraão cuidou de Ismael, de Isaac, mas não cuidou de Ismael. Abraão educou Isaac, mas não educou Ismael. Abraão viu Isaac crescer, mas não viu Ismael. Por quê? Porque tudo que Abraão gerou na carne se viu para ele como uma situação que ele não consegue controlar. E o que Paulo está dizendo é isso: o problema de vocês é esse. Vocês estão gerando na carne, não estão conseguindo vencer o que foi gerado na carne. Está aí o X da questão. E eu vou dizer uma coisa, irmão: não romantize a tentação. Não se abraça e nem se briga com o pecado. Se foge dele. Não vou pegar essa mulher aí, vou matar ela no murro. Mata ela que te abraça e você cai. Não romantize a tentação. O pecado, se foge dele, irmãos. E o pior de tudo, pastor, não é nem gerar com Agar, a escrava, porque todos nós geramos na carne um dia. O problema é o local onde está gerando. Eu vim pregar e eu preciso. Qual lugar, Elivelto? Está no texto: Monte Sinai. Você está nesse culto? Monte Sinai, monte da revelação, monte da providência. No Sinai, Jeová garantiu o alimento de Israel durante 1 ano sem o povo plantar nem trabalhar. Lugar de providência. No Sinai, diz a Bíblia que Moisés viu a glória de Deus e o seu rosto. No Sinai, a glória de Deus desceu, que os israelitas pensavam que estavam com o olho trocado, porque o monte se movia. Deus se revelava no Sinai. E eis aí o X da questão. Paulo está dizendo: vocês estão querendo gerar na carne no Monte Sinai. E o Sinai não é lugar de gerar na carne. Pergunte para quem está do seu lado: veio fazer o que aqui? Você acredita que aqui nessa igreja Deus vai bradar num grande avivamento? Então pare de gerar com H no Sinai. Pare de querer chegar. Estamos aqui diante do Sinai de Deus. É aqui que Deus fala, Deus revela, Deus batiza, Deus cura, Deus liberta, manifesta, Deus derrama sobre nós o seu poder. E o grande problema é que tem gente que chega no culto como esse, quer se relacionar com Agar, quer namorar Agar, quer beijar Agar. E Deus está dizendo: Sinai não é lugar para se relacionar com a escrava. Sinai é lugar de se relacionar com uma livre. Por favor, olhe para quem está do seu lado e pergunte para esse irmão: e aí, você tem cara de quem ama Agar ou quem ama Sara no Sinai? Pastor, eu venho com uma carta de divórcio e eu preciso dizer que está na hora dos carnais se divorciarem de Agar e parar de estar gerando filhos na carne, porque Deus vai se revelar no Sinai. Deus vai se manifestar. Deus vai se revelar e se manifestar. A escolha é sua. Sinai não é lugar para mentiroso. Sinai não é lugar para fofoqueiro. Sinai não é lugar para invejoso. Sinai não é lugar, olhe para cá por favor, Sinai não é lugar para perigoso. Sinai é lugar onde a gente entrega tudo que temos ao Deus que pode fazer tudo por nós. Será que eu estou pregando? Eu queria só 10 crentes comigo nesta palavra, meu pastor. Deus está dizendo: está na hora de colocar H no seu lugar. Eu não te chamei para gerar filho na carne, eu te chamei para gerar no Espírito.
Deus. E no Espírito tem liberdade. Quem gera no Espírito, pastor, já está dando glória a Deus. Quem gera no Espírito não olha o terno do pregador, não olha se cantou muito ou se cantou pouco, não olhou para o relógio ainda. Ele está aqui querendo sentir Deus, ele está aqui querendo ouvir Deus, ele está aqui para adorar ao nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Espera aí, calma aí. Essa aqui gera com Sara. Calma aí. E o que Paulo vai dizer me intriga, eu paro agora. Ele vai dizer assim, pastor: quem gera com H no Sinai, primeiro acha que Deus não está vendo, mas o dono da obra está vendo e a hora da conta vai chegar. Mas ele vai dizer assim, ó: faz parte da Jerusalém de baixo. Mas tem um povo na Assembleia de Deus, no residencial, que não é da Jerusalém de baixo. Coloca o verso 26 para os quentes pentecostais. É da Jerusalém de cima. E eu vou dizer só uma característica da Jerusalém de cima. Está no texto: a Jerusalém de cima é livre. É por isso que eu posso achar. É porque eu estou livre. É por isso que eu posso adorá-lo. É porque eu estou livre. Vamos de Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 13. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos de Bíblia. Isaías capítulo 1, verso 18. Embora o meu pecado fosse vermelho como o escarlate, a liberdade dele fez com que se tornasse brancos como a neve. Embora o meu pecado fosse preto como o chumbo, o sangue dele me libertou e me purificou de todo. Não, você não está. Vamos para 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Quem peca é do diabo, porque pelo contrato a gente era dele. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas lá vai Satanás. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você está nesse culto, meu irmão? Você está nesse culto, minha irmã? Só quem faz parte da Jerusalém de cima. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E Paulo está dizendo isso aos irmãos. Vocês não são dessa terra. Às vezes você não sente saudade do céu, irmão. Às vezes você não sente saudade de abraçar Jesus assim de pertinho. Eu acredito que não, Evandro, porque eu acredito que o seu crédito com Deus é maior que o meu. Mas se o Senhor for abraçar Jesus depois de mim, rapaz, vocês vão esperar muito. Eu vou chegar no céu, agarrar ele pelo meio. Olha, Paulo é bom, mas eu quero é tu. Olha, Abraão, homem da fé, mas eu sim, o céu eu desejo porque Jesus está lá. Se o céu fosse uma ponte e tivesse só Jesus debaixo dele, eu queria morar debaixo da ponte com Jesus. Porque o que me alegra no céu é a presença do meigo nazareno lá, pelo amor de Deus. Só quem ama o céu é da Jerusalém de cima. E Paulo, ele quer ratificar a distância que os irmãos estão do céu. Pergunte aí para o seu irmão: qual é a distância do céu para o inferno? Ei, obreiros, qual é a distância do céu para o inferno? Se tu não dá glória a Deus aqui, eu vou para o Iguape chateado. 30 centímetros. Porque é a mesma distância. Paulo está dizendo: se o evangelho entrar aqui,
e não entrar aqui, o sinal é o inferno. Se o evangelho mudar aqui e não mudar aqui, o sinal é um inferno. Eu vou dizer uma coisa, mas não fique chateado comigo. O inferno está cheio de gente que conhecia ele aqui. O inferno está cheio de gente vazia dele aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. A renovação é aqui, mas a transformação é aqui. Diga para quem está: você está a 30 centímetros do céu ou do inferno. Escolha sua. Por que ele veio? Porque nenhum de nós aqui merecíamos o céu. Malaquias 4:6, o céu estava fechado para todos nós e não se abriria mais. Olha como termina a história em Malaquias: ou se converta o coração do pai a filho, ou do filho ao pai, ou a terra viverá uma grande maldição. Depois de Malaquias, 400 anos é o período interbíblico de céu fechado. Os helênicos tentaram abrir o céu pelo poder, não abriram. A Roma tentou abrir o céu pela força, não abriu. Os judeus tentaram abrir o céu pela lei, não abriram. Mas eu amo a canção de Paulo, eu estou na Bíblia, e eu sinto uma graça de Deus sobre esse altar. Escrevendo aos Filipenses, Paulo vai dizer: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou de si. Se tu não glorificar agora, está ruim para ti. O Filho de Deus se tornou filho dos homens, para que os filhos dos homens fossem chamados filhos. Vamos para Mateus capítulo 3, versículo 16. Coloque aí Mateus 3,16. João está batizando o pastor. 400 anos de céu fechado. Lá vem ele, o Cordeiro de Deus. Lá vem ele, quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando ele sai das águas, isso aqui é para glorificar, irmão. O céu se abriu. As feridas das mãos abriram o céu para mim. As feridas dos pés abriram o céu. A ferida do lado abriram o céu para mim. Eu vou dizer uma coisa: você não gosta de Bíblia? Vamos lá. Todas as referências do céu no Novo Testamento depois de Jesus, todas elas estão aqui. Coloque para mim, por favor, João capítulo 1, verso 46. Natanael, eu vi ele. Ele quem? O que abriu o céu. Cadê ele? Olha para ele, vem e vê. Ele é de onde? Ele é lá do residencial. E pode vir alguma coisa boa de lá. Vem. Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da... Ele começou a chorar. Ei, chore não. Tu está chorando só porque eu te revelei. Olha para cima. A partir de hoje não se abrirá, diz o texto, o céu estava aberto. Não lhe convenci? Vamos para Atos capítulo 7, verso 56. Está Estevão sendo apedrejado, quase morto. Jeová diz: Estevão, não olha para a terra não, olha para cima. Ele viu o céu aberto. Se eu não convenceu não, vá para Atos capítulo 10, verso de número 11. Depois que Jesus salvou e batizou Cornélio, Pedro tem um arrebatamento de sentidos. Quando Pedro olha para cima, o céu estava. Agora, se tu não ficar de pé para adorar, eu paro agora. Apocalipse capítulo 4. João olhou a igreja do arrebatamento. Quando olhou para cima, o céu estava. Olha para
cima, olhe para cima, olhe para cima. Em Malaquias o céu fechou para não mais abrir. Mas em Jesus o céu abriu para não mais fechar, até que ele venha. O céu está aberto sobre essa igreja agora. Quem pode adorá-lo? Debaixo, debaixo. O diabo não fecha o céu mais. O meu pecado não fecha o céu mais. A indiferença não fecha. As portas da terra podem estar fechadas, mas a porta do céu está aberta. Eu preciso levá-los para Atos capítulo 13. Coloca Atos 13. Que ele é de um remédio, que ele é baixo, ele é baixo. Melhor, bote 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 8. E eu encerro aqui. Quando o apóstolo Paulo foi apresentado o céu para ele, pastor, nem Pedro, pregando com tanta autoridade, conseguiu ganhar Paulo. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos, que quando foi apresentado à igreja, ali diz assim, ó, como ao nascido fora do tempo. Mas a minha diz assim, ó, como obreiro abortivo. Paulo está dizendo assim, quando eu fui apresentado a Cristo, eu era alguém que tinha que ser abortado. O meu pecado me afastava dele. Mas Cristo vai pegar o feto, abortado por homens, e vai fazer com que ele seja gerado nas entranhas do Evangelho. Agora vai para Atos capítulo 13. 2 motivos para o céu aberto, e eu paro. Primeiro, o apóstolo Paulo, pastor, o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Só que ele escrevendo aos Gálatas, faz parte do contexto. Ele vai dizer que antes dessas 3 viagens missionárias, ele já havia pregado por 3 anos na Arábia e 2 vezes em Tarso, na região da Cilícia. E eu perguntei, Senhor, por que se Paulo havia viajado antes, pregado antes, por que as viagens dele só é respeitada a partir de Atos 13 como a primeira, se antes ele já havia viajado? Está aí a resposta. A igreja que estava em Antioquia, olhe para cá, guarde isso. Antes de conhecer Antioquia, Paulo viajava sem igreja. Depois que conheceu Antioquia, primeira viagem começa lá, termina lá. Segunda viagem começa lá, termina lá. Terceira viagem começa lá, só não termina lá porque ele foi preso, chegou ao pé, acorrentado e quase morto andando em Roma. Mas era para ter terminado lá. Porque Paulo agora tem igreja. E o que Paulo está ensinando para nós obreiros é que obreiro que não se congrega, não tem doutrina e nem pastor, não é digno de ser chamado de pregador. Pastor Evandro, é um pedido que eu tenho para o senhor. Eu falei isso no nosso evento lá da igreja, da nossa igreja sede. Não dê o púlpito da igreja de vocês desgrejado, despastoreado. Paulo chama eles de mascateiros da fé. Vamos para Filipos? Inimigo da cruz de Cristo. Vamos para Tessalonicenses? Cães, maus obreiros. Vamos para Timóteo? Hereges, homens fraudulentos. Esse foi o problema da igreja primitiva e é o nosso também. Quando chegar aqui, ele precisa ter pastor, ter igreja, ter doutrina e ter a carta. Vem de onde? Vem de onde? Olha o que pode dizer, vem da Antioquia. Ah, lá tem uma igreja. Quem é o teu pastor? Pastor da Antioquia. Ah, lá tem uma. Esse é o primeiro motivo. O segundo, estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Cirineu, Manaém e o último, Saulo. A igreja tem 6 obreiros e precisa enviar 2. Quantos obreiros? Quantos precisa enviar? 2. A igreja tem 3 mestres e 3 profetas. Está no texto. 3 profetas e 3 doutores. Olhe para cá.
Barnabé, profeta. Isso está em Atos 4:36. Simeão, profeta. Lúcio, profeta. Cirineu, Manaém e Saulo, doutores, mestres. A igreja tem 3 profetas, 3 mestres e precisa enviar 2 para a obra. Quem que você escolheria? Bota o verso 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, disse quem? Porque num culto que tem ordem, tem pastor, tem profeta e tem mestre, quem fala não é o homem. Quem fala é o Espírito. Você não, eu vou tentar melhorar, pastor. Olhe para cá. A igreja apresentou a lista. Barnabé, bota o verso primeiro. Eu paro aqui agora. Simeão, segundo. Lúcio, terceiro. Cirineu, Manaém. E Saulo está onde na lista? É o quê? É por isso que quem tem que falar é o Espírito. Você não está nesse culto, irmão. Eu posso dizer uma coisa para você: o último da lista foi o maior pregador da igreja primitiva. O último da lista botou macumbeiro, curandeiro, feiticeiro para queimar livro de macumbaria lá em Efésio. O último da lista evangelizou todo o seu tempo. O último da lista, os demônios diziam: ele é homem de Deus. Você não está nesse culto. Eu não sei. E não é sobre aonde você está, é sobre quem Deus quer fazer você ser. Levante a mão, levante a mão. Fique de pé de mão levantada agora. Uribis. Cadê as irmãs da língua estranha agora? Eu vim para marchar. Isso. Pegue na mão desse irmão, pegue na mão dessa irmã. É a terceira vez que eu venho aqui. O menino me conhece. Eu não sou, irmãos, Deus não me deu o dom da visão. Eu preguei sobre o dom da visão de Ezequiel aqui. Eu não posso ser hipócrita. Deus não me deu. Se eu disser que Deus me revela, eu vou estar mentindo. Mas quando eu dobrei meus joelhos hoje, eu perguntei até para ele: e aí, como foi? Os meninos pregaram o quê? Não foi isso? Eu via a mão do Senhor descendo sobre essa igreja. E Deus me dizia: você vai profetizar que chegou o tempo de viver avivamento. E nesse tempo, a mão do Senhor vai tirar, mas também vai trazer. Mas especialmente o Senhor falou para mim que vai encher muita gente com o seu Espírito. Levante uma de suas mãos, por favor. Eu vou ser presta. Vou dar um prato que presta, viu? Levante as suas duas mãos, as duas mãos. Pronto, isso aqui presta, viu? Pode cantar. O mais alto é só se você quiser realmente ser cheio do Espírito Santo. Tá ligado? Levante as duas mãos. Tá ligado? Quando eu falar o número 3, você vai dar o maior número de glória a Deus que você já deu em toda a sua vida. Deus vai lhe batizar. E se você for batizado, corra aqui para frente que eu quero lhe conhecer. Deus vai lhe renovar. Deus vai colocar no coração da irmã para abraçar outra irmã. Faça isso. Deus vai colocar autoridade na sua mão. Quando eu falar o número 3, você dá o brado de vitória. Eu conto 1. Em nome do Pai. 2. Deus, me dá um sinal nessa igreja hoje. Mas me dá um sinal de verdade, Pai. Prepara a boca, prepara a glória a Deus. Eu conto 3.
Glória a Deus. Isso. Olha lá atrás ali a glória de Deus se manifestando. Olha, isso. Nos adorando entre nós. Isso. Se você pode agora, vai. Sou desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, adore, pra casa voltarei. Só quem é da Jerusalém de cima buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui. E com ele eu irei. Chame ele! Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve, Jesus no céu vai aparecer. E toda língua confessará. Mas a igreja só que ama o céu e a nova Jerusalém. Em breve Jesus no céu vai aparecer. Vai chorar. Mas a igreja será arrebatada. Grandes caminhos o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Declare isso, declare! Seu nome e a semente eu creio em ti. Haja o que houver, irás promete eu creio em ti. Eu não vivo
adorar a Deus por 30 segundos agora. Feche seus olhos, solte a sua adoração agora a Deus, vai. Isso. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo aqui? Levante sua mão, não perca essa oportunidade. Olhe para cima, o céu está aberto sobre nós e a glória de Deus se revelará.